Bem, amigos proativanos de Belém do Pará. Eu adoro esse Bem Amigos de Belém do Pará, mas também adoro da região metropolitana. Por que não dizer do nosso estado do Pará, 144 municípios, todos aptos a receberem o programa de aprendizagem, o programa do estágio. Também não posso esquecer de falar dos 5.538 municípios do Brasil e também podemos lhe atender. A lei é federal, ela não é estadual. Por ser federal, nós estamos nos 5.538 municípios do Brasil. Hoje nós temos uma mesa diferente, nós temos dois convidados, temos um par para descontrairmos, bater um papo aqui sobre aprendizagem, sobre estagiários, profissionais e etc. E hoje nós temos uma hoster, ou seja, tem algo diferente no nosso meio. E eu gostaria de chamar a hoster para fazer a apresentação dos nossos convidados. Fique à vontade, Michele, seja muito bem-vinda também e vamos que vamos. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo a gente. E vou apresentar para vocês esses dois nossos convidados extremamente especiais para a Proativa. Ela, Morgana Gomes, que é assistente social com ênfase em psicologia organizacional e do trabalho e bacharelada em Direito. Com as suas formações, ela é uma pessoa extremamente capacidade de compreender e atuar nas diversas dimensões das relações sociais e jurídicas, trazendo uma visão humanizada e estratégica para o ambiente corporativo e tem como paixão por promover o bem-estar social e desenvolvimento de ambiente de trabalho mais justo e colaborativo. E nós temos também ele, Joelson Amaral, que é estudante de psicologia, graduado em letras com habilitação em língua portuguesa, especialista em gestão educacional, análise de discurso, é coordenador pedagógico da Proativa do Pará, trabalha com redação, recrutamento e seleção de pessoas, comunicação, gestão e aprendizagem. Leciona há mais de 8 anos, não é verdade? E seu diferencial são as metodologias pedagógicas e técnicas que ele coloca dentro das salas de aulas, não somente da Proativa. Então, bem-vindos e muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui conosco. E para começar um bate-papo bem gostoso, na visão de vocês, qual a importância do serviço social e da pedagogia do pedagogo dentro das empresas, nas organizações? Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolve. É muito importante, né, falar sobre o mercado de trabalho, principalmente para os iniciantes, né? E esse trabalho ele é desenvolvido com ênfase na promoção do bem-estar do menor, que ele não tem experiência, então ele chega até nós com o intuito de entrar no mercado de trabalho. Nós fazemos esse suporte com uma equipe altamente capacitada, onde ele vai ter acesso ao que é mais importante no mercado de trabalho, né? Nós passamos dicas fundamentais e esse nosso trabalho ele é constante, né? Ele não é apenas no início, é durante todo esse processo que a gente acompanha esse jovem e a família também. Bom dia a você que nos assiste. Nesse momento, obrigado, Sr. Meirelles, pelo convite, Michele também. É muito importante, né, Morgana, falar desse nosso trabalho, e mais nós que temos esse contato mais ativo com o aluno, de entender que esse mundo da qual ele vai fazer parte nesse momento, quando ele se encontra no mercado de trabalho, ele precisa seguir minimamente determinadas regras estabelecidas, seja pelo mercado, seja pela empresa, ou pela própria instituição na qual ele está vinculado, que nesse caso somos nós, a Proativa do Pará, como instituição qualificadora. Então, a pedagogia, o pedagógico, essa metodologia, elas são muito importantes desse comportamento, de como esse jovem vai se comportar, de como ele vai se comunicar, de como ele vai se portar diante das pessoas, como ele vai se relacionar, porque isso faz parte dentro do processo, inclusive das necessidades básicas, né?
naquela pirâmide do Maslow, que ele fala que eu preciso suprir determinadas necessidades para alçar novos objetivos. Então, quando ele sana essas questões de interpessoal, essas relações que ele estabelece dentro do ambiente de trabalho, ele acaba sendo um colaborador mais colaborativo, de fato, dentro do mercado de trabalho, onde quer que ele esteja. Que legal. Eu fico ouvindo a fala de vocês, e aí vem um filme assim muito, né? Porque quando a Proativa começou há 20 anos atrás, e eu lembro com muita... Até me lembrou agora a música do Reginaldo. Me lembro com muita saudade daquele bailinho. Do início. Do início, né? Então, aquela questão... Porque antigamente, doutora Morgana, o serviço social, ele era mais... ele tinha mais ênfase no mundo das delegacias de polícia, das creches, né? No mundo da vulnerabilidade. No mundo da vulnerabilidade. Isso. E a Proativa, ela inovou trazendo para dentro do seu meio um departamento sobre o serviço social para dar uma atenção aos jovens. Essa atenção aos jovens, ela é de maneira contundente ou ela é de maneira espontânea? Como é o dia a dia dentro dessa convivência, já há 20 anos de vocês, eu não sei quantos anos você tem na Proativa, mas se não me falha a memória, 10 anos, né? Dentro desses 10 anos de Proativa, o que deve ser uma delícia, né? Logo você tem um jeito muito meigo, né, de atender o menino e tal. Eu digo, doutora Morgana e tal, vamos. Aí você tem aquele seu trejeito que tem conquistado, com certeza, a garotada. Mas eu gostaria de saber como é essa lida com o jovem. Porque o jovem, ele está ali para quê? Qual é o objetivo dele? Muitos deles não têm um objetivo, né, professor Joelson? Porque você está em sala de aula, você está em contato com ele direto. Sim. Muitas das vezes ele está na sala de aula e está voando. E aí, como é que é visto isso no mundo do serviço social em benefício daquilo que a Proativa mais propaga, mais quer, que é uma associação, uma sociedade mais salutar, uma sociedade de mais empregabilidade para esses jovens, para que eles saiam desse mundo da vulnerabilidade e tenham alguma coisa a ser feita de maneira produtiva e qualitativa dentro desse mercado que hoje está muito acirrado e muito dentro de uma dinâmica que hoje é uma coisa, daqui a 10 minutos, 20 já não é mais. Sim. Como é que funciona isso, doutora Morgana? Primeiro, obrigado pelo elogio, né? Os elogios sempre são bem-vindos. O nosso trabalho, ele vai diretamente ao jovem que nos procura, mas também ao jovem que nós temos por encaminhamento do nosso cliente. Porém, esse trabalho, ele é feito desde quando ele inicia lá conosco, diretamente também à família, tanto a demanda espontânea quanto a nossa busca, eu chamo busca ativa, porque muitas vezes nós temos alguns jovens que têm dificuldade com a fala, são tímidos, né? Esse desenvolvimento ele vai acontecendo aos poucos, né, professor? A gente vai fazendo esse acompanhamento. E eu procuro deixar o jovem muito à vontade, né? Quando a gente conversa com a família, e às vezes somente com o jovem, eu sempre tenho esse critério de trazer a família. Ah, mas ele é maior de idade? Mas mesmo assim a gente convida a família, porque não existe aprendizagem nem um processo sozinho, né? O jovem, ele precisa vir com quem faz parte da vida dele, e eu sempre falo isso para eles. Nós temos vários tipos de família, respeitamos todas, mas eles têm que estar conosco. Às vezes é uma avó, às vezes é uma madrinha, enfim. E aí essa pessoa vem, nós fazemos o acompanhamento constante, quase que diário, né? Nós temos jovens que estão conosco 3 vezes na semana, nós temos jovens que estão conosco 1 vez na semana. E essa demanda, ela vai acontecendo, nós temos um controle interno, né? Juntamente com a minha equipe, eu tenho uma equipe ótima, 2 técnicas, várias estagiárias que fazem esse acompanhamento sobre a minha coordenação. E os meninos, eles se sentem já bem à vontade com elas. Eu digo para elas, é o seu papel deixar o jovem
se aproximar de você. Nós temos que ter esse acolhimento, né? Que é a palavra-chave para o serviço social da Proativa, acolhimento. Se o jovem não se sente acolhido, ele não vai ter vontade de estar ali. E automaticamente ele pode não ter vontade de estar no programa de aprendizagem, de estar na empresa. E assim cresce um problema que a gente consegue muitas vezes mesmo contornar ali mesmo, né? E aí continuamos esse atendimento, esse acompanhamento vai até o final do programa. E temos histórias lindas, assim, de quando termina o programa da aprendizagem, de jovens que são absorvidos pelas empresas, e aí a família vem, né, e agradece, e eu ganho vários presentinhos, é fruta, é chocolate. Então, porque eles acham que é a Morgana especificamente? Não. É o trabalho de uma equipe. Nós temos uma equipe, o nosso administrativo é composto por pessoas que estão dando as mãos para nós. Eles são supervisionados, os nossos aprendizes, eles são supervisionados por toda a nossa equipe, né? Desde a pessoa que recebe ao seu melhores. Então, não posso dizer aqui que eu faço o trabalho, nós fazemos o trabalho. Nós temos uma equipe ótima, muito competente e vamos desenvolvendo esse trabalho, né, até Doutora hoje. Morgana, e aqueles casos mais cascudo, né? Aquele que... Porque tem, né? Temos. Porque na própria história da Proativa existe uma estatística, né? De 100% dos alunos do curso preparatório, dos 100% que vão para o mercado de trabalho, 86% fica no mercado de trabalho, 3% querem algo melhor e 1% diz que é vadiagem, né? E esses casos mais cascudo, como é que eles são administrados por você, pelo serviço social? Como é que funciona isso aí? Funciona assim com muito amor, porque eu preciso entender que aquele jovem ele é resultado de uma família em desordem, de situação de vulnerabilidade social extrema. Então eu não tenho como esperar dele o que eu espero de um jovem que já vem de uma família que ela é constituída, que teve acesso, né? Que teve mais acesso, né? Porque às vezes o jovem ele tem acesso, mas ele não tem interesse porque não tem um acompanhamento, a rotina dele é muito difícil, vem muita dor envolvida, né? Nós temos vários casos de jovens que já quiseram se mutilar, jovens que querem ir embora de casa, são assim números e eu atendo sempre com muito carinho e critério, né? Aí nós pedimos o suporte da família, às vezes não temos acesso a essa família, porque a família, e isso é até bom falar, ela confia tanto na Proativa que parece assim que ela joga o jovem lá e é obrigação nossa. E nós tentamos, mas a maioria nesse perfil, às vezes é menor de idade, né? Então nós precisamos, porque nós temos limite de ação, né? Mas aí tem a visita domiciliar, nós temos um trabalho de desenvolvimento desse aspecto desse jovem muito grande. Não é assim que é um jovem difícil, que dá muito trabalho, né? E a gente abandona, não. Eu tenho como critério juntar a nossa equipe, a gente reúne e cria estratégias, né? E vamos trabalhando. Quando a família, conseguimos o contato com a família, ótimo, convido a família a estar na Proativa, mas se não, vamos na visita domiciliar. E fazemos esse acompanhamento constante. Temos histórias lindas de jovens que mudaram sua rotina quando viram o trabalho da Proativa. Eu conto muito com os professores, é muito importante o trabalho dos professores, e viram que é importante olhar para frente, que eu digo sempre para eles assim, a minha frase que eu gosto sempre de falar: jovem, como é que você se vê daqui 2 anos? E eles não respondem nada, que eu digo que é para ficar reflexão. Onde é que você acha que você vai estar aqui daqui 2 anos? Né? Nesse caminho, eu te asseguro que não é um local muito bom. E às vezes eu conto para eles alguns exemplos. Lógico, jamais eu cito nomes, mas o exemplo ruim, eu digo que o exemplo ruim ele também serve. Sim. Na vida da gente, o exemplo bom e o exemplo ruim ele serve. O bom para a gente copiar e o ruim para a gente nunca mais repetir, né? E assim nós vamos conduzindo esses processos. Que legal. É interessante o povo ter todos nós temos esse conhecimento
de como são as tratativas dentro da Proativa, como são as tratativas junto às empresas. Você, talvez, empresário, não saiba, mas eu tenho certeza que o seu departamento pessoal tem conhecimento. Existe um programa que foi feito pelo meu filho, que é o Miller Meireles, é o Ciscapro, onde nós temos um diálogo. A própria doutora Morgana, através da sua equipe do Serviço Social, tem uma comunicação 24 horas com a empresa, tratando diretamente com a empresa. Nesse conjunto de informações de ida e vindas da empresa, o aluno chegou, o aprendiz chegou na Proativa 8 horas e 11 minutos. E como é que dá esse processo? Onde é que é registrado através do Ciscapro? Abre uma aba. Eu queria mais informações, porque às vezes eu também preciso ativar a minha memória, né? Sim. O Ciscapro, ele é uma ferramenta incrível que nós temos, se chama Sistema de Cadastro da Proativa, onde nós temos lá a vida do nosso aluno, desde o preparatório, que eu falei um pouco do preparatório para o mercado de trabalho, que é um curso que capacita qualquer jovem que tem interesse de mudar, de que tem que mudar a chave aqui dentro. E o metódico, que são os nossos aprendizes. E aí, tanto o horário de entrada, nós somos muito criteriosos, eles trabalham no turno da manhã de 8 ao meio-dia, então existe uma tolerância ali. Suprimiu a tolerância, nós fazemos um atendimento, a minha equipe ela está toda lá, e esse atendimento feito ali ao jovem, ele vai todo para este sistema, porque o nosso cliente que tem esse aprendiz, ele tem acesso. Então, muitas vezes, eles tratam conosco hoje, por exemplo, eu tratei sobre um caso de um jovem com bastante falta, né? E aí nós estamos junto com a empresa fazendo um trabalho para que esse jovem entenda o risco do contrato dele ser encerrado, porque é um contrato por tempo determinado que o aprendiz tem, mas esse tempo determinado, ele não é perene, né, fixo. Se o jovem não se comprometer com as regras mercadológicas, ele vai ter problema, né? E aí existem as sanções que nós aplicamos ali, existem os prazos. O jovem, ele falta, lógico que ele, se ele estiver doente, ele não vai para a Proativa, ele nem deve ir para a empresa, mas ele precisa sim procurar um atendimento médico e nos apresentar ou apresentar na empresa um atestado, uma declaração de comparecimento. Existe prazo para isso, né? Hoje um jovem entregou um documento que já tinha 15 dias, então a gente faz todo esse trabalho. Jovem, você tem prazo, esse prazo é esclarecido. Eu entro nas salas de aula toda semana, principalmente na turma dos 10%, que é um período inicial, para esclarecer, e a gente vai sempre trabalhando, os professores, o professor Joelson nos ajuda muito nesse lembrete, porque ele é esclarecido na hora que o jovem assina o contrato, né? Tá tudo lá, muito claro, a família tem acesso, mas às vezes o jovem, infelizmente, ele tem preguiça de ler. Doutora Morgana, essa questão aí dos 10% que você citou, como é que ele se desenha entre a Proativa, aprendiz e a empresa? O que é esses 10%? Como é que ele é formado, esses 10%? Quando o cliente contrata, porque existe uma demanda obrigatória ou espontânea, né? De 5 a 15% do médio e grande empresário, ele tem a obrigatoriedade. E o pequeno também pode, por demanda... Isso, a lei, né? A lei que determina, né? Lei que determina, que determina de 5 a 15%, a 15% do contingente de funcionário que é destinado para a aprendizagem. Aí a empresa contrata esses jovens. Isso, ela contrata por meio da Proativa. A Proativa faz todo o processo, ela não se preocupa com nada. Desde o critério que é chamar o jovem. Esse jovem, é importante falar, esse jovem ele precisa, no mínimo, ter informática. No mínimo, porque hoje em dia o mercado ele é muito competitivo e se você não procurar crescer, se capacitar constantemente, quase, eu digo, na minha palestra, eu pego uma caneta, eu digo, a gente quase não usa mais caneta. Nós usamos teclado, então você precisa ter informática básica, tá, jovem? Informática avançada também, que a gente usa muito Excel. Então é fundamental. É fundamental. Ter informática. Fundamental.
Eu diria Assim, até que hoje em dia, para qualquer empresa, qualquer área que a gente quase não tem, né? as pessoas como um todo elas trabalham, é minimamente Sim. obrigatório. Requisito obrigatório. Requisito obrigatório é considerado. informática básica e avançada. E você que está precisando, a Proativa oferece o curso de informática básico e o curso de informática avançado, os 2 cursos, turno manhã, tarde e noite. Estão precisando, vem falar com a gente, viu? Verdade, aproveite, é fundamental. E aí fazemos essa triagem, né? Encaminhamos para o nosso cliente e ele escolhe, né? O que ele ali acha que cabe à Dentro do necessidade, perfil, né? ele escolhe. Aí nós fazemos todo o trabalho restante. Contratamos o jovem, chamamos a família para a orientação contratual, a assinatura, e explicamos que o período inicial chama-se 10%. Todo aprendiz ele precisa passar por esse período inicial de 10%, que é isso, só fica na Proativa. 10% do seu contrato total, né? Ele vai ficar com a carga horária somente na Proativa. Diariamente ele tem que estar lá no turno que foi escolhido, manhã ou tarde, manhã de 8 ao meio-dia e à tarde das 14 às 18 horas. E ele fica lá entendendo o que é aquele primeiro passo. Para quando ele chegar na empresa após o período inicial de 10%, lembrando que é da carga horária como um todo, não existe um período fechado, depende do tamanho do contrato, aí o jovem passa aí, empresa Proativa. Aí. Mas, doutora, esses 10% representa quantos dias que ele fica na Proativa para depois ser encaminhado para a empresa dele e ele voltar à Proativa semanalmente? Quantos dias direto ele passa na Proativa? Existe uma ideia de que os 10% são 10 dias. 10 dias. Né? Mas ele altera se o contrato for um contrato maior. Mas a média são 10 dias conosco. 2 semanas ali ficam conosco, né? Fazendo esse treinamento mais específico. Que legal. É um trabalho desenvolvido por, acho que 8 pessoas, né? Que vocês são o departamento de vocês, 6 a 8 pessoas, que tem diversas atividades porque trabalhar com ser humano é um negócio bem interessante. Aí tem as diversidades, né? Dos assuntos, o menino não veio, o menino não foi trabalhar, o aprendiz deixou eu fui não sei para onde, não deu tempo eu chegar. Tudo isso aí é penalizado, é orientado. Como é que vocês articulam isso com o aprendiz e a empresa? Eu acredito que a palavra penalizar é um pouco pesada, porque o jovem, ele está chegando numa realidade de trabalho agora. Eu não uso muito, eu digo que existem as sanções aplicadas, né? Que vai de uma orientação disciplinar a uma suspensão. E nós fazemos essa orientação, explicamos detalhadamente. E aí o jovem, ele pode faltar, como eu falei, mas ele precisa justificar. Nós tivemos agora as eleições, então tivemos várias justificativas, né, nós damos um e-mail, eles encaminham e foram todos devidamente justificados. Agora um jovem que ele não tem um compromisso, que ele só chega atrasado, vive pedindo para ir embora mais cedo, que mandou ali outra, aí nós já ficamos com o alerta ligado, porque ele provavelmente deve ter esse comportamento também na empresa. E a empresa, ela conta conosco, tanto que eu recebo ligação para os mais diversos motivos, assim. Doutora, meu aprendiz hoje ele não está muito cheiroso, por exemplo. Né? E eu não tenho dificuldade nenhuma de chamar o jovem e orientá-lo, porque acontece, mas assim, né, marketing pessoal é fundamental e eu começo por aí, né, jovem, vamos lá. E muitas vezes eu chamo também, né, o responsável legal. É importante, porque eu não sei como é na casa daquele jovem, então a gente às vezes precisa fazer um trabalho com a família e fazemos, né? O importante é quando nós temos o retorno do cliente que nos ligou, reclamando, dizendo, poxa, agradeço a equipe da Proativa, fizeram um ótimo trabalho, o jovem está aqui, né, desenvolvendo um trabalho bom, já não tem mais aquele problema, e aí é uma grande satisfação. Que legal. Michele, nós temos outros serviços, né, dentro da Proativa, e aí eu queria que você falasse um pouco a respeito dos outros serviços, dos outros cursos, né, que nós temos dentro da Proativa, para depois eu falar com o Joelson. Calma que daqui a pouco é tudo. Ansiosamente. Na verdade, a Proativa ela tem um leque muito extenso dos serviços que oferecemos a vocês.
Nós temos o nosso curso preparatório para o mercado de trabalho. Você que é jovem, que tem idade entre 14 e 22 anos e deseja entrar no mercado de trabalho, ter a sua carteira assinada pela primeira vez como jovem aprendiz, nós temos esse curso para você. Nós temos curso de informática básico, avançado, cursos online. A gente tem mais de 60 opções de cursos das mais variáveis. Você que quer ser youtuber, quer ser influencer digital, que hoje em dia é a moda, que é o que os jovens querem para eles, né? Sim. Informática, nós temos muitos cursos online também. Estamos em período de promoção, vai entrar agora na Black Friday. Então, fique atento às redes sociais da Proativa, que vem muita coisa interessante aí. Temos curso para Enem, você que vai prestar o vestibular. Temos um curso especialmente para você, também para capacitar você para o vestibular, para o Enem. E fora os demais cursos mercadológicos, curso técnico de RH, de administração, serviços jurídicos. Tem muita coisa legal na Proativa. Tá aí uma grande oportunidade, né? É. Eu digo sempre o seguinte, se você não tiver um conhecimento, você vai esbarrar, vamos usar essa... Não vai entrar no mercado, sim, né? Porque tem um histórico aí, e esse histórico está mudando. Inclusive, tem uma pesquisa recente aí esqueci agora o nome do órgão, que ele prevê uma transição agora de 85 milhões de jovens dentro dessa questão do trabalho ser humano com máquinas, né? Então nós vamos inclusive abordar esse assunto na Pará Negócio, que eu convido você para nos prestigiar. Nós estaremos na Pará Negócio. A minha palestra é no dia 29, se não me falha a memória, às 9 horas da manhã. Conto com a tua presença lá. Então, nós vamos abordar esse assunto da empregabilidade 4.0. O futuro empreendedor. Aí você vai ver a empregabilidade, nós vamos falar também de intraempreendedor, que é o que mais hoje vem acontecendo dentro das empresas, que é o que os empresários querem, que é aquele jovem que sejam, na essência da palavra, proativos, né? Vou deixar aqui no link, na descrição do YouTube, o link para a inscrição da palestra, que está perfeito, maravilhoso. Perfeito. Professor Joelson. Dia. Que legal tê-lo conosco. Conversamos um pouco ainda, daqui a pouco nós voltamos, tá, doutora Morgana? Conversamos um pouco aí com a doutora Morgana a respeito de como é essa questão do serviço social hoje nas empresas, né? Essa liderança, essa questão de lidar com o jovem, com a empresa. Pelo visto, e graças a Deus, a Proativa hoje tem muito esse aposte de as empresas quererem devido a esse trabalho desenvolvido. Mas serviço social, sala de aula. Aí que o negócio pega. A sala de aula do curso metódico, aquele jovem que já saiu do curso preparatório, e aqui eu quero fazer uma ressalva, que o jovem, quando ele vai fazer a sua inscrição para o curso preparatório, por mais que não tenha vaga, mas ele fica numa lista de espera, ele já faz o seu tetragrama. Esse tetragrama é para medirmos no futuro a sua evolução ou involução. Aí nós vamos te orientando em conjunto com o departamento pedagógico, administrativo, serviço social e toda a equipe da Proativa para poder proporcionar para o empresário o melhor funcionário da empresa dele, inclusive sem vícios, né? Agora, a sala de aula ela deve ser bem gostosa, né? Sim. Porque nós temos ali garotos de 16 anos, 17, 20, nós temos garotos do ensino médio, nós temos garotos do universitário, né? Universitário. Como é que se comporta esse mundo, essas cabecinhas dentro de uma sala de aula onde nós temos que passar para eles uma matéria que foi elaborada pelo próprio Ministério do Trabalho e do Emprego, e aí nós temos essa incumbência de passar isso para os nossos aprendizes, que muitas das vezes eles até não entendem
Por quê? Porque é uma disciplina que quem a projetou lá em Brasília não tem a mesma vivência do cotidiano de qualquer município do Brasil. Como é que funciona isso aí, professor Joelson? Por favor. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, Dona Morgana, seu Meirelles, Michele e a todo mundo que nos assiste nesse momento. Falar de sala de aula é falar primeiro da minha paixão que eu tenho por sala de aula. Eu acho que se eu não estiver em sala de aula eu me sinto infeliz um pouco, porque é onde a gente interage com um mundo diverso, né? E hoje, basicamente, na nossa aprendizagem dentro da Proativa é um mundo diverso, como você mesmo falou. Jovens de 14 a 23 anos, 22 anos ali dentro do processo de aprendizagem, que estão inseridos dentro do mercado de trabalho. Então, de que forma eu posso envolver esse jovem menor com esse jovem maior e fazer com que haja minimamente ali um desenvolto de empatia, né, de respeito acima de tudo, fazer com que ele entenda as competências comportamentais, emocionais e também ele consiga desenvolver as suas competências, habilidades técnicas. E aí a doutora Morgana falando isso com muito êxito, por exemplo, às vezes a família pega e joga esse jovem lá, atribuindo essa responsabilidade à instituição, primeiramente, e posteriormente ao professor. Mas eu queria fazer um parênteses aí. Algum tempo atrás, hoje quem faz essa palestra para os meninos é a doutora Morgana, mas eu já fiz e eu costumava ver o seguinte, os meninos recebendo a orientação e as mães te disse, não é isso? Não, eu tenho que deixar esse menino na Proativa. Então tem aquela coisa que a mãe já não tem como. Aí entra a Proativa com o serviço social, aí o professor dentro da sala de aula, que muita gente pensa que é fácil, né, professor? Sim. Mas você administrar, gestar essa questão dessas cabecinhas, aí eu fecho parênteses. De 40 a 60 alunos eu tenho dentro de sala de aula, e isso é importante dizer que o nosso trabalho é de intervenção, né? Uma orientação interventiva. Eu deixo, primeiramente, o meu aluno confortável, né, num ambiente acolhedor, crio esse ambiente acolhedor. A gente fala que as horas iniciais dentro do programa de aprendizagem, dentro de sala de aula, é para acolher ele, para ouvir, para saber se aquele aluno está bem, primeiro. Se ele veio da sua casa, se ele veio da escola, de onde ele quer que ele tenha vindo, ele veio trazendo uma carga emocional, porque por onde ele passou, ele adquiriu uma informação, né? Você está na parada de ônibus, você adquire uma informação de que você quer, você conversou com alguém, você já tem uma nova informação. Então, que tipo de informação esse aluno tem naquele momento? E usar o conteúdo que eu preciso obrigatoriamente orientar ele, né? Que é, por exemplo, módulos, como você mesmo falou, que ele não entende. Por exemplo, módulo de saúde sexual. E aí, às vezes, o jovem questiona, professor, por que eu preciso saber sobre saúde sexual dentro da escola, sendo que lá na minha empresa a gente não pratica nada disso nesse sentido mais amplo? Eu digo, vamos lá ao detalhe. Primeiro, que não são as vozes da cabeça da Proativa que criam os módulos, né? Saúde sexual não foi a Proativa que, na sua Constituição, não, vamos colocar esse módulo porque a gente acha legal, é importante. Acha bonitinho e tal. Importante, etc. Não. Veio primeiro constituído do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, isso é importante dizer. A gente estrutura para a nossa realidade. Nossa realidade, vamos ver se é um público mais vulnerável ou não, se é um público que tem mais acesso ou não. E assim eu vou trabalhando as particularidades, as individualidades para entender. Eu preciso desenvolver competência comportamental individual e coletiva, porque no trabalho é isso. E aí eu sempre gosto de mostrar um episódio do Aprendiz, da época do Roberto Justus, né, que tem do retorno de pessoas que já tinham sido aprendiz dele, e aí depois ele deu uma nova oportunidade para dizer, olha, o mundo te dá sempre uma nova oportunidade. E aí ele faz um primeiro desafio, e ele diz o seguinte, olha, a tarefa de vocês é a equipe que trouxer mais dinheiro vai ganhar. Ponto. Ele não falou outra coisa, eu não quero saber da tua performance, eu não quero o jeito que tu vai te comunicar, eu quero que tu traga dinheiro. Quem trouxer mais vai levar. E aí desenvolve a dinâmica, muitas percepções, se elenca um líder, etc. E aí a dinâmica vai desenvolvendo. No final, ganha de fato quem tinha mais dinheiro, quem arrecadou mais dinheiro. Só que no momento que o Roberto Justo chama para a sala, né, para dar aquele feedback, ele diz isso para a equipe perdedora, ele diz, vocês foram melhores no que vocês fizeram. Todo mundo da equipe ficou assim, mas como? Aí uma questiona, como? E se vocês tiveram performance? Vocês tiveram mais iniciativa, proatividade, vocês foram mais para frente.
atiraram para todos os lados, vendo uma maneira de conquistar o dinheiro. Não deu certo? Ok, vamos ajustar. Mas vocês tiveram mais performance no final. Mas eu não posso deixar de premiar aquele que de fato eu disse que eu queria. Dinheiro, mais dinheiro arrecadado. Então dentro de sala de aula eu preciso fazer o aluno entender isso. Que ele é múltiplo, ele é diverso. Que ele tem as suas particularidades, suas individualidades. Dentro de sala de aula a gente sana tudo isso. De que maneira? Através dos trabalhos de apresentação, dos trabalhos em equipe. Inclusive, eles odeiam muito. Quem está me assistindo sabe. E eu falo desde o início. Início de módulo eu digo, qual é a nossa metodologia final? Trabalho, ao longo do módulo eu digo, trabalho em equipe, trabalho de apresentação. Eles ficam com ódio. Para falar, né? Só que o importante eu digo que o lúdico é importante, é na forma de explicar. Na forma como eu vou apresentar aquilo para ele, dizer, olha, é importante o trabalho em equipe. Por quê? Porque eu desenvolvo liderança, eu desenvolvo pessoas, eu desenvolvo capacidade de eu entender, caramba, eu não sou um líder constituído, mas eu posso me tornar. Né? De que forma? Trabalhar em equipe. Às vezes a gente monta trabalhos de equipe, eu digo, olha, é com vocês, quem é o líder? Tá aí, tá constituído. Ah, professor fulano não quer fazer, professor fulano tá com preguiça, professor fulano tá no celular, professor... Eu digo, não quero saber. Existe um líder, eu quero que você intervenha, eu quero que você negocie, eu quero que entre num senso comum para o que vai ser feito. Porque eu só quero saber, como o Roberto Justo, o produto final. E quando o produto final chegar até mim, nós vamos analisar em conjunto o que deu certo, o que deu errado. Então, de forma mais lúdica, é o aluno entender para que ele vai usar aquele conhecimento técnico, que é a competência, que se desenvolve dentro de sala de aula, para ele desenvolver a habilidade na prática dele dentro do trabalho lá na empresa. E aí, professor, eu relembro aqui que é uma problemática hoje que existe nas famílias, essa questão. Porque se você atribui uma responsabilidade, uma tarefa daquilo que está foi preparado e eles têm que desenvolver. E aí ele vai dizer, olha, professor, o meu colega ali, o João, ele está no telefone, ele está isso. Se você for acolhê-lo e passar a informação para o outro e não delegar para ele, o que é que vai acontecer hoje nas famílias? Aliás, o que é que está acontecendo hoje nas famílias? Os pais, literalmente, têm na minha percepção de ver, e respeito qualquer uma outra, a proteção demais com os filhos. Isso atrapalha muito o próprio desenvolvimento do jovem. Na sala de aula, se o professor for fazer isso, ele vai dizer, aquela é igual lá em casa. Por que as pessoas têm procurado? E aí, logo depois da pandemia, isso foi muito visto por nós, que as mães chegavam e diziam, eu não tolero mais, eu quero que esse menino venha para cá, eu já não suporto mais. Então, você vai praticar o mesmo que estão fazendo em casa, que foi dito agora durante a pandemia também, e foi comprovado que a mãe não é muito de estar com o filho no dia a dia, né? Ele prefere ir na escola do que estar no dia a dia. Só aquele período de férias é que deve ser mais intenso e mais gostoso. Então, eu acho que vocês em sala de aula também não podem fazer isso. Então, tem que delegar. Sim. Delegou a responsabilidade, tem que cobrar a responsabilidade. A gente sempre dando feedback. Em que sentido? A atividade foi posta, agora vocês precisam me entregar algo. E a gente vai analisar em cima disso, dentro de forma particular, individual. Se há uma discrepância dentro daquele desenvolto da atividade, a gente chama o aluno, eu pelo menos sempre faço isso em sala, e oriento aos meus professores sempre a dizer isso, que a gente precisa tratar caso a caso, daquilo que é desenvolvido em sala de aula. O professor, ele é o maior ator, porque ele trabalha o improviso dentro de sala de aula. Ele chega, toda uma dinâmica está preparada para desenvolver e aí algo saiu fora do controle que não era dele, mas da própria dinâmica da turma. E aí ele tem que ter jogo de cintura para ver como ele vai atingir aquele grupo ou como ele vai atingir aquele aluno desmotivado. Aquele aluno que já traz uma carga semântica negativa, de desmotivação, ele não tem incentivo em casa para ler, ele não tem incentivo para se fazer nada, para buscar nada, porque ele não tem esse estímulo dentro de casa. Então, de que forma eu preciso passar o meu conhecimento, não o meu, mas aquilo que é atribuído dentro do programa de aprendizagem, mas também não posso perder, como muitos professores acabam dentro da sua carga excessiva de trabalho na vida, muitas vezes entregam aquele aluno, desistem daquele aluno. Eu digo que é o maior erro do professor.
Aí que mora o perigo, que eu sempre digo. Porque se eu pensar, não, mas estão me dando atenção aqui, aquele aluno não quer nada, eu vou deixar ele lá. Talvez aquele aluno seja o mais brilhante da turma. Mas só que ninguém nunca chegou com ele e disse para ele, você consegue, você pode, você é capaz. Ninguém nunca potencializou isso a ele. Então ele sempre vai se ver desmotivado, triste, indisposto e vai desenvolver de fato o que a gente chama no final da preguiça, que é um sinal característico para qualquer outra pessoa que fulano está desmotivado, mas não entende a desmotivação dele. É preguiça. E isso dentro das empresas acaba sendo um problema, porque a gente precisa entender o todo desse aluno. Ele não é só o que a gente está vendo diante de nós. Ele traz toda uma bagagem cultural, familiar, e aí atribui aquela responsabilidade, olha, se esse aluno não der certo, é culpa do professor. É culpa do professor de não ter educado. O professor não educa, ele orienta, ele ensina, ele encaminha o jovem, né, a dizer, olha, você... Não é que o seu comportamento seja errado, mas calma, você está num ambiente corporativo, então você precisa se portar, falar de uma forma diferente, né, para respeitar as pessoas, para não ferir a dignidade humana, principalmente. Então, a gente vai dando pontos que é estratégico para a vida. E eu sempre digo aquilo, olha, o que vocês aprendem dentro da Proativa não se limita apenas ao ambiente de trabalho. Voltando ao assunto lá da saúde sexual. Por que é importante falar de saúde sexual? Se eu tenho uma jovem, melhor dizendo, grávida, aos 14 anos, se ela está no programa de aprendizagem, isso já vai causar um determinado conflito. Ela vai ter que parar o programa de aprendizagem. Ponto. E aí a gente não conhece a estrutura da família dessa jovem. De repente está em vulnerabilidade social, de repente aquele dinheirinho já era uma ajuda para a família, já se perde por conta de uma gravidez na adolescência. Então a gente fala muito da estruturação familiar, de como isso se desenvolve psicologicamente, porque não há como falar. Hoje é importante falar isso para os empresários, para as empresas, que não há como eu querer um colaborador sem levar em consideração as competências comportamentais dele, o que ele traz em sala de aula. E o que ele traz para mim enquanto profissional. Sim. Né? E a gente fala muitas vezes da ideia de que as empresas querem jovens moldados. Eu digo que esse é um erro. Eu digo que a empresa ela deveria pegar esse jovem e moldar no jeito dela. Porque no final, se ele está competente, se ele tem essa competência, essa habilidade, no final eu vou contratar ele como efetivo. E ele não vai trazer aqueles vícios, né, que a gente chama da profissão. Então é um jovem que vai estar sabendo da cultura, dos princípios básicos da empresa, e aí ele desenvolve, ele vai ter, claro, obviamente, muito sucesso, basicamente. Falando um pouco contigo, eu estou vindo até trazer um pouquinho aí devido a essa reunião. E a empresária, ela quer estagiários, modelo NASA. Eu disse, olha, todo empresário quer um perfil NASA. Agora, vocês têm que entender que por isso que hoje, pelo seu relato aí, você está com problema com os jovens. Por quê? Porque você prepara uma equipe e a equipe logo vai embora. Lá na Proativa, tanto os nossos aprendizes, os nossos alunos do curso técnico, os alunos dos cursos de informática, nós os preparamos para o mercado. Para o mercado. Sim. E contei para ela a saída das pessoas que trabalham conosco lá, a gente faz festa, e eu digo, olha, aqui você está para aprender. E eu digo, aqui é o lugar de errar. Então, se você pegar esse jovem, que eu chamo agora de 0 quilômetro, que ele não tem nenhuma experiência, a única conhecimento que ele tem é o teórico. Sim. Ou ele está no ensino médio, que ele pode ser um estagiário, universitário, mas qual é o conhecimento que ele tem? Da faculdade. E com todo respeito, a faculdade não mostra o que o mercado de trabalho necessita. Quer como demanda. Né? Como demanda. Então, você tem que ter essa disponibilidade de tempo para você formar a sua melhor mão de obra. Porque você tem benefícios em cima dessa sua criação, da sua mão de obra. Você tem um incentivo do governo federal, através do FGTS e de outros impostos. Você está contribuindo para com a sua sociedade, para que ela seja uma sociedade mais salutar. Sim. Porque você está tirando um garoto que ele pode ir para a vulnerabilidade a qualquer momento. Por quê? Porque ele está desocupado. Se você pegar um garoto
como estagiário, ele está na faculdade ou ele está no ensino médio. Então, um dos 2 turnos ele está estudando. Se ele for para o mundo do aprendiz, um turno ele está estudando, o outro ele está no curso, ele só vai ter o período noturno para ele fazer uma revisão das suas matérias, tanto vai ser do ensino médio, da faculdade, e uma do rotina de estudo, a rotina de estudo do estudante, Sim. que é muito importante. É o momento dele estar fazendo aquela parte dele. Então, ele está ocupado os 3 turnos. Se nós formos pegar aqui 24 horas, dividimos por 4, dá 8. 8, 16, dá 3 de 8, dá 4 de 8, né? 8, 8, Sim. não, dá 8, 16, 32, 24, né? Sou de letras. De letras. Sou de letras. Sou de letras, Então, você tem o 4 turnos. Então, você vai ter uma melhoria na sua qualidade de vida, porque você, de manhã, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 24. Aí você tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para estudar e 8 horas para dormir. O que é que vai acontecer? Você vai ter uma qualidade de vida melhor. E esse jovem que ele não está em um determinado desses programas, ele corre o perigo de estar entrando numa vulnerabilidade como se fosse um apagar de velas. É o que a gente vê nas periferias de Belém, né? Belém. Dentro aqui do nosso contexto. Nós temos que ter esse cuidado e passar para ela. Foi o que eu disse para esta empresária. Então, mas eu não posso, eu não tenho tempo. Eu digo, olha, pelo que você está me informando, você não tem tempo. Mas você está tendo um prejuízo na sua empresa porque você não tem o tempo de adequar o seu estagiário ou o seu aprendiz dentro do perfil da sua empresa. Você quer um profissional. O profissional ele vai chegar cheio de vício. Ele vai te dar um melhor resultado? Vai te dar um melhor resultado. Depende também. Agora, a gente qual fala é o período vezes, desse melhor resultado? É até ele encontrar algo. Quanto tempo? Então fica um ponto de interrogação muito grande para isso aí. Por isso é que eu sou apaixonado pela lei da aprendizagem e pelo programa de estágio. Por quê? Porque você começa a moldar o seu futuro funcionário. O aprendiz, na realidade, ele já é um funcionário regido pela CLT. Sim. Porque ele tem um contrato de 2 anos por tempo determinado. Se esse aprendiz, se ele não for bem durante esses prováveis 2 anos de contrato, que pode ser até 2 anos de contrato, ele corre o risco de não ficar na empresa e nem de voltar para o nosso banco de dados para a gente encaminhar ele para outra empresa. Por quê? Porque ele foi tão relapso que ele não consegue configurar no nosso banco de dados para mandarmos para uma outra empresa. Então é preciso ter esse cuidado. E onde é que se trabalha isso? Exatamente na sala de aula. Aí eu digo agora o seguinte, o conjunto sala de aula e o social. Deve ser uma coisa assim, bem interessante para ser discutida. E aí a doutora Morgana até falou sobre essa conexão, né, que ela é muito importante, a gente tem essa conexão constante. Quando eu visualizo dentro de sala de aula determinadas práticas, e aí eu mando, né, uma mensagem, Morgana, visualizar a situação do aluno tal. Ou quem estiver ali no comando do WhatsApp, enfim, das informações, aí eu sempre digo, olha, visualizar a situação do aluno, né, o que está acontecendo, eu tenho muito disso. Porque eu acabo conhecendo muito mais um pouco os alunos, tendo esse contato um pouco mais de perto, sendo professor e coordenador também. Então, eu acabo sendo uma referência para eles de dúvida, né, de perguntar algo, e às vezes um pouco mais íntimo, quando não se identificam com um determinado colaborador, e tudo bem também. A gente sempre fala com quem você se sente mais confortável, não hesite, chame, pergunte, questione, né, solicite, enfim, de forma mais amável e acolhedora a gente vai proporcionar esse serviço. Então, dentro de sala de aula, esses comportamentos todos a gente sempre diz, né, para o aluno que ele precisa se adequar. Ele não é perfeito, ninguém é perfeito, mas ele precisa se adequar a determinados contextos. Eu sou muito perfeita. Né? Os taurinos, né, sempre gostam desse egocentrismo nato. E aí eu sempre digo que, por exemplo, se aquele aluno tem um determinado comportamento dentro da casa dele, tudo bem ele ter aquele comportamento dentro do lar dele, onde é permissível. Mas se na empresa ele acha que tirando uma brincadeirinha, falando algo que é ofensivo, que ele usa dentro da casa dele porque é permissível,
No ambiente de trabalho, no mínimo, ele pode sofrer um processo. Isso pode ser um quê? Um problema. Então, eu sempre digo, entre errar e acertar, fique no meio termo. Fique no meio termo, não ser neutro, seja amigável. Menos é mais. Seja aquela pessoa que tá ali com todo mundo, não é que eu precise necessariamente ser amiguinho de todo mundo, mas você precisa ser colega. Né? Não adianta o chefe dizer, eu não gosto de aprendiz. Mas é importante para a empresa, porque aquele aprendiz ele contribui muito com a empresa. Né? Não gosto de tal colaborador. Mas é importante você ter acesso àquele colaborador, porque muitas vezes dentro de uma hierarquia, ele esteja superior a você e você demande demandas a ele. Então, assim, eu preciso respeitá-lo, entender o espaço dele e o meu espaço também. Mas é fazer ser respeitado dentro do ambiente de trabalho. Então, dentro de sala de aula, essa metodologia ela é direcionada de forma muito didática e lúdica. Se você não se adequa, você só tem um caminho, é sair do programa e estar fora do mercado. Eu sempre digo que, levando em consideração esse programa do aprendiz do Roberto Justus, à época, e aí quando eu mostro esse vídeo eu digo, veja o Roberto Justus como um sistema. O sistema ele é isso, ele vai te cobrar, ele vai te exigir. Então eu como colaborador tenho a responsabilidade, se eu estou recebendo salário, se eu estou recebendo benefício, se eu tenho um vínculo com a empresa, a minha obrigação como colaborador é dar um feedback positivo, é resultados. Né? É projeções, prospecções, se é aquilo que faz parte dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha função, do desenvolvimento da minha função. Se eu não faço nada disso, o meu chefe, o meu empresário vai olhar, eu não preciso dele. Sim. Porque outras pessoas estão conseguindo fazer o que ele está fazendo, que ele não está suprindo essa necessidade. Então, tchau. E eu digo que o mercado ele tem muitas oportunidades, mas ele tem muitas fechadas de porta, a gente pode dizer assim, porque e não é por falta de oportunidade, dizer que não foi chamada a atenção, que foi conversado, que foi feito aquela escuta qualificada trazendo mais para a nossa realidade de aprendiz. Essa escuta qualificada é feita, como é importante dizer, inclusive para as empresas. A Proativa faz esse trabalho de fiscalização. Isso tem gerado resultados positivos e negativos dentro de um parâmetro de visualização. Por exemplo, o aprendiz ele é um colaborador normal como um todo qualquer. Né? E aí falta, e sempre a gente palpa no documento, naquilo que é justificável. Então, se ele não traz um documento, ele faltou e a falta vai ser lançada e o desconto vai ser lançado. O que esse aluno faz? De uma criatividade não sei de onde, vai falsificar o documento. Isso é crime. Crime. A pessoa falar. vai presa, ainda paga uma multa. E a gente orienta, não é por falta de aviso, a gente diz, gente, meninos e meninas, isso é crime, a prática de um crime. Justa causa, né? Justa causa. Você pode ser demitido, você é demitido, como aconteceu situações nesse sentido. Então, o trabalho dentro de sala de aula é fazer a orientação e no final resta lá o serviço social, Na que verdade, é a prática. Né? Na verdade, o que acaba que muitas pessoas não compreendem é que a sala de aula ela é uma educação pragmática. Sim. O que a atividade que os nossos professores na Proativa fazem é fazer o jovem aprender o mercado de trabalho com atividades práticas. Lúdicas. Né? Ah, professor, eu tenho dificuldade porque fulano não quer fazer, fulano tá com preguiça, fulano isso, fulano aquilo. Mas e ele como gestor? E ele como chefe daquele setor? Ele ia falar para quem? Olha, patrão, o fulano aqui não quer fazer o trabalho, Aí o que eu vou fazer? Que paga ele para resolver o problema, o pepino, ele joga a demanda. O pepino, né? Então, eu acho isso muito gostoso, a parte de colocar para o aluno em sala de aula de forma prática o que ele pode estar fazendo. Às vezes o aluno pode não entender que aquela atividade é uma prática dentro do mercado de trabalho, né? E às vezes nem o aluno entende que o professor ele também enxerga situações na qual o professor vai falar para o serviço social para estar intervindo junto àquele aluno, para entender o que está acontecendo, que às vezes a gente consegue identificar uma situação e a gente fala com a empresa e a empresa, por isso que aqui na empresa ele também está tem um de X resultado, forma. Desempenho diferente. Então é um trabalho de engrenagem, né? Um conjunto, um trabalho em Por equipe, exemplo, de a gente fato. tem resultados de alunos em uma atividade que eu fiz recentemente no módulo de organização, planejamento e controle no processo do trabalho, né? Início, meio e fim do planejamento estratégico, etc. E aí culminou numa apresentação como conclusão do módulo. Um jovem em particular me chamou, professor, eu queria falar algo. Eu disse, diga, amado. Né? E aí ele, professor, eu não queria apresentar. Eu digo, por quê? Né? E aí eu vou querendo saber dessas informações, desses sinais,
ou desses sintomas que ele está desenvolvendo. Eu digo, mas por quê? Não, professor, desde os 10% eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu fico trêmulo, eu gaguejo, não sei o que. Eu disse, calma. A gente nem fez a apresentação. Aqui eu não tô te obrigando, mas eu tô dizendo, você vai apresentar. E confia em mim, enquanto professor, que conheço as metodologias pedagógicas dentro da minha sala de aula, que vai dar certo. Porque eu não estou te fazendo uma pressão para que você apresente. Veja isso como algo tranquilo. Você apresentando, você vai desenvolver comunicação, presença de palco, né? De você criar estratégias de como se apresentar, de como você encarar as pessoas. Falar em público. Falar em público, eu disse para ele, quando é que você vai saber que você está pronto? Se você nunca passar pela experiência. Tá aí a interrogação. Ele, verdade, então eu não vou ter parâmetro. Eu disse, pois é, o parâmetro é errando que se acerta. Então você vai. Aí no final ele apresentou e apresentou muito bem, né? Numa leitura rápida que ele fez, dinâmica, de muita pressão para ele próprio, que ele se atribuiu essa responsabilidade muito maior, aquilo que tinha sido proposto. E no final ele, professor, valeu, porque eu consegui. Que bom que ele procurou, né? Sim, porque a gente precisa ter esse cuidado, né? Mais particular, de entender também naquele momento a dificuldade do aluno. Porque se ele tem uma dificuldade, eu não trato isso, não acompanho isso, isso vai desencadear problemas lá dentro da empresa. Problemas de conflito, de comunicação, de aprendiz para com aprendiz, de aprendiz para com colaborador. E série de situações que no final, né, falando numa situação mais complexa, é um processo por assédio, por, enfim, desempenho insuficiente, várias e várias nuances que pode se desenvolver negativamente. Só para contribuir aí, e dentro disso, né, muitas vezes nós recebemos um feedback apenas com a avaliação, né, que nós fazemos uma avaliação na empresa, o serviço social está na empresa a cada 3 meses, e a partir daí que nós percebemos essa dificuldade, porque o jovem que não tem essa coragem de dizer, professor, eu não tenho segurança de falar. Ele vai nutrindo uma insegurança e aquilo vai para a empresa. Sim. E aí é quando eu tenho acesso, porque embora eu esteja em constante contato com o nosso cliente, ele não prioriza por uma série de questões, né? E aí eu venho olhar no documento, que a gente prepara um relatório e vai para o CISCAP, que a gente citou no início, o relatório comportamental desse jovem. E lá eu verifico, mas eu sempre gosto de fazer aquela leitura e conversar com o empregador. E a situação é essa, o jovem disse que não tem segurança e não procurou suporte, né? Como já tive nessa condição desse jovem que eu já estava acompanhando, ele desceu, né, chorando porque estava no meio da apresentação, era 10% ainda. E a partir daí eu fiquei, né, mais de olho. E a dificuldade foi para onde? Na empresa, né? Naquele momento nós demos o suporte, inclusive conversei com a professora dos 10%, para ela deixar essa oportunidade para um outro momento, mas que não deixasse de fazer. Sim, importante. Né? E assim, eu tinha dito para o jovem, não tem problema. Porque não pode ler, né? Não, você pode ler. Só não pode é só ler. Porque nós temos tópicos, às vezes você lê o tópico e você desenvolve, né? E aí parece que no outro momento fez uma pequena leitura, apresentou, mas a dificuldade foi para a empresa, né? E aí fizemos um trabalho de acompanhamento e tudo. E para nossa alegria, no trimestre seguinte, né? Eu até peguei o relatório para mostrar para as meninas da minha equipe, né? Sim. Era um relatório assim, totalmente... Gente, era muito diferente, né? Porque aquele jovem, ele evoluiu de uma forma, e a gente consegue ver isso no tetagrama, que ele entendeu, né? Mas e aí, se eu não aposto nele, se a gente não reúne, por isso que é importante estar com os professores, porque a gente conversa, define a situação daquele jovem. E assim, foi da água para o vinho, né? A evolução desse jovem, tanto na avaliação, como que aí eu entro em contato. Prática, né? Então, só para contribuir, que é importante esse olhar. Se o jovem não procurar e o professor entender que ali tem algum problema, buscar. Se ele não tem tempo, porque está ali envolvido com o resto da turma, pode, eu digo para todos, pode nos encaminhar, que a gente passa a fazer um acompanhamento mais de perto.
né, para ter esse retorno, né? E a empresa ficou também muito feliz. E o jovem está bem hoje. Estava a ponto de desistir do programa. Ainda me perguntou como é que faz para desistir. E a empresa vê muitas vezes isso, nós como esse suporte, né? Porque a gente vê dentro do processo logístico da empresa, o cara, a mulher do RH está atarefado com questões burocráticas. E o aprendiz está ali e às vezes o aprendiz diz isso, caramba, lá na empresa eu tinha vontade de desenvolver mais atividades, né? Eu queria desenvolver mais atividades. Mas acabam que eu fico limitado. Eu digo, mas você já conversou antes? Você já chegou para a pessoa e disse, olha, eu tenho vontade, eu tenho uma habilidade diferenciada numa área tal. Será que você pode, de repente, numa conversa intrínseca, né, subliminar, dizer, olha, queria que você apostasse nisso em mim, né, mostrasse a oportunidade para eu mostrar o que eu sei fazer. Que eu digo que é muito da questão da motivação, do estímulo. Empresários, empresas, estimulem o aprendiz de vocês. Estimulem no sentido de apostar, principalmente em educação. Apostar em educação, ei jovem, vai fazer, como a gente já fez no curso preparatório. O jovem estava desmotivado, nós chamamos a família disse, eu não sei mais o que fazer. Eu disse, vamos lá fazer. Junto com uma colaboradora, a Patrícia, sentei com ela me procurou, professor, como coordenador, o que a gente pode fazer para tentar salvar esse jovem? Eu disse, o que ele faz na vida? Qual a rotina dele? A gente foi entender a rotina dele e ele não tinha prática nenhuma de estímulo de estudo. Eu disse, vamos condicionar ele a uma situação. Peça para ele fazer um curso. Se ele fizer esse curso, isso vai ser a prova que ele tem interesse. Ele foi lá, fez o curso, terminou o curso. Disse, caramba, por que eu não fiz esse curso antes? Que era até um curso online. Por que eu não fiz esse curso antes? Fez o curso, se estimulou para fazer outros mais. A gente conversou com ele de forma, né, uma escuta qualificada e disse, você vai impor o seu próprio limite. Se você não tem limite, vai à frente, né? Te oportuniza, procura. A própria proativa, a partir do momento que o aluno, o jovem, a família de modo geral, entra para se consultar para saber se tem um curso tal, etc., ele já sabe um mundo ali. Né? Desde quem tem nível fundamental a nível universitário tem curso para ele lá dentro. Interessante que ele foi contratado depois desse Exatamente. trabalho. Né? Então assim que ele entra, eu não estou dentro do perfil para ser aprendiz. Vai fazer um curso de informática, não precisa ser só para aprendiz, é para a vida. Né? Mas assim, eu queria entrar na universidade, no curso de administração, mas eu não estou conseguindo fazer agora a graduação. Tem um curso técnico. Né? Mas eu não queria fazer. Tem vários cursos online, preparações específicas que a Proativa te proporciona. Um leque de situações. Então o jovem hoje não pode usar aquela desculpa, eu não aceito. Eu sempre digo isso, sabe? Eu não aceito o aluno que diga eu não tenho tempo para estudar. Porque quando ele me dá o relato da logística da vida dele, da rotina, eu digo, esse tempo aqui tem tempo. Então só falta o quê? Incentivo, estímulo e motivação para estar lá fazendo. É verdade. Nós já estamos nos aproximando do final. E aí me chamaste a atenção o seguinte, a Proativa, hoje nós temos um professor, nós temos a doutora Morgana, que comanda o serviço social. Mas, para dar um suporte para os nossos aprendizes, para os nossos estagiários, para os nossos profissionais, até para nós mesmos, dentro da Proativa, ela tem outros departamentos que são ligados direto com... Na realidade, eu não sei se foi o ano retrasado, no nosso endomarketing, a temática foi relógio, né? Sim, foi do início do ano. Né? Isso. Acho que foi ano passado, foi ano retrasado, relógio. Então, a Proativa, ela literalmente, como toda empresa, funciona como um relógio. Todos os departamentos. E pela dica que tu deste aí, todos estão indo em sala de aula, né? Sim. Então, quantos departamentos vão à tua sala de aula no momento que você está ou na sala de aula do curso preparatório para checar isso aí? Porque o que é que o empresário espera? O empresário espera da Proativa o melhor. Agora eu vou plagiar o nosso amigo Mário Sérgio Portela. Ela quer o melhor de nós. Sim. Então, nós temos que dar o melhor de nós para os empresários. E eles têm que dar o melhor deles também para o mundo dos negócios e para eles, né? E aí, como é que fica? Quem são os atores envolvidos nesse processo para entregar esse jovem para uma empresa? Fica a palavra com a doutora Morgana ou com o professor? Pode iniciar e eu complemento, eu contribuo. Para chegar a uma conclusão. Sim.
No início, eu acredito que os professores, né, são primeiro rostinho que eles vão ter intimidade, Sim, né? referência, Mas né? cabe a todos os demais departamentos, né, que aí serviço social, porque o nosso trabalho é diário, né? E as meninas da triagem que fazem um trabalho incrível de abordagem esse trabalho desse jovem eu acompanhei, foi um trabalho incrível que o jovem estava com essa dificuldade e nós fazemos parceria também interna, né? Sim. E aí conseguimos sucesso por meio de me dar a mão, vamos juntar aqui esforços, vamos ter ideias boas. As meninas do setor de contrato também, quando elas estão trabalhando já na Formalização, entrada, né, daquele jovem. E a nossa supervisora também, ela faz... Eu acredito que as salas dos professores recebem quase todos os nossos departamentos, né? Porque a gente está ali entrelaçado, um puxa o outro, né? Uma engrenagem, né? Todo E mundo aí depende o trabalho para sair o resultado, que é o que a gente sempre espera e graças a Deus temos resultados maravilhosos, somos bem elogiados, né? Às vezes a gente coloca lá no nosso grupo de trabalho, que é o resultado desse trabalho em equipe, de ir em sala e de olhar nos olhos do jovem. Nós temos que olhar nos olhos do nosso aluno. Ele precisa se sentir próximo a nós, né? Se a pessoa quiser contribuir. E aí, isso me chama a atenção para uma situação, por exemplo, que às vezes jovens, pelo amor de Deus, eles pensam que a Proativa não gosta deles porque eles dizem assim: ai, a Proativa só sabe barrar a minha calça. Mas não entende pedagogicamente o objetivo disso. Por que barra determinados estilos de calça? Não estou falando do estilo da pessoa, estou falando daquele estilo de calça porque o mercado te exige determinados comportamentos. Padrão. Né? Um padrão, uma parametrização, então eu preciso estabelecer aquilo. Então a Proativa, ela não só barra por calça, tá? A gente orienta também, isso é importante dizer. Então, quando esse jovem chega e aí a gente diz assim, a Proativa está contra mim, etc, etc, etc. Jamais. Não. Por exemplo, já teve casos de jovens que foram demitidos sem justa causa. Nós, enquanto Proativa, fomos lá e demos as mãos junto, né, Morgana? Isso. A gente sempre compartilha, digo, Morgana, veio uma situação até mim, de que forma a gente pode conduzir? E a gente conduzia, ia e negociava entre a empresa, fazia esse papel de intervenção mesmo, de dizer, olha, você não pode demitir. Porque a lei está aí, você precisa cumprir a lei. Empresa, se sensibilize quanto a isso. Jovem, você também está abarcado pela lei. Você precisa conhecer os seus direitos. Aquilo que eu sempre digo em sala de aula. Vocês leram o contrato de vocês? Professor, eu só assinei e tal. Eu digo, aí que mora o perigo. Porque se você está assinando algo, você está dando firma naquilo. Você está confiando ao outro, de fato, de todas as informações que foram elencadas ali. Então, é preciso ter esse cuidado. Então, desde a entrada, no momento da recepção, né, que esse jovem muitas vezes vai conhecer o curso, que aí depois ele passa, foi contratado, foi chamado, então passa pelo setor da triagem para ser, né, triado ali, vai para a empresa, é contratado pessoal de contrato e depois, posteriormente, sala de aula. A culminância final é a sala de aula. E isso acaba sendo um trabalho muito gostoso de engrenagem, do início, do meio e do fim. Que legal. No início eu falei que nós íamos falar de pedagogia, que nós não falamos de pedagogia. Mas isso tudo é pedagogia. Mas eu queria falar de uma pedagogia mais explícita, né? Sim. Dentro do mundo dos negócios. Nós deixamos de falar do intraempreendedor, né? Mas nós teremos Não outros... é o único, Não, né? Teremos outras oportunidades. Exatamente. Nós teremos outras oportunidades. Para finalizar o nosso gostoso bate-papo de hoje, eu gostaria de que a doutora Morgana fizesse as suas considerações finais e, posteriormente, o nosso professor Joelos. Estou muito grata, seu Meirelles, por estarmos aqui. É muito importante falar sobre o nosso trabalho, para não ficar a impressão, como o professor falou, né, que é uma obrigatoriedade, que nós somos frios, não. Né? O nosso trabalho, e eu digo isso com muita certeza, nós fazemos com calor humano, né? Nós temos um carinho muito grande nos atendimentos, não tem
nenhum jovem, eu afirmo isso com muita categoria, que passe por nós, qualquer um dos nossos departamentos, e tenha um atendimento desqualificado, digamos assim, né? Nós temos esse tratamento com muita alegria, que quando eu recebo um jovem que me trouxe ali uma questão delicada, que ele retorna e ele diz que está bem e que evoluiu, a empresa contratou, que eles voltam para nos informar. Isso é gratificante, né? Então, é com grande alegria que nós desenvolvemos esse trabalho. Estamos aqui levando para você o que é esse trabalho, né? Se você tem intenção de colocar seu filho, se você jovem quer participar desse programa, eu acho que você está perdendo tempo e não vir logo, porque é um ótimo trabalho e nós estaremos aqui com grande alegria aguardando você para lhe receber e para lhe cuidar também. Que legal. Muito bem. Professor Joel, as suas considerações. Meu recado é para você que ainda não conhece a Proativa. Como a doutora Morgana disse, vocês estão perdendo tempo. E aí, às vezes, né, nisso tudo, a gente sente grandes satisfações no sentido de ver resultados positivos, né? Sim. De pessoas que foram contratadas, e aí manda aquela mensagem carinhosa, muito obrigado. E aí eu sempre digo que esse carinho ele não se estende apenas a mim, né, enquanto professor que estou à frente da sala de aula, mas se estende a todos, como um trabalho de engrenagem. Então, dizer que é uma satisfação sempre recebê-los, é uma satisfação sempre proporcionar esse conhecimento a vocês, né, a todo mundo que a gente desenvolve dentro da sala de aula, as mais diversas dinâmicas, saibam que isso é para o bem de vocês, nada que a gente faça é para o mal, De forma né? Sempre pensando no bem, no positivo, no resultado e no desenvolvimento pessoal, profissional, familiar e de mundo de modo geral. Tá? Um beijo, muito obrigado pela oportunidade. Mais vezes eu espero a gente poder Com vir certeza. aqui falar desse trabalho, um trabalho que é incrível, que é admirado e respeitado por muitos, sim, Legal. com certeza. Michele, suas considerações aí. Somente agradecer a todos. Aproveitar e pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilhar com as pessoas que vocês querem que saibam mais como é que funciona um pouco a lei do aprendiz, como funciona a Proativa, o nosso trabalho diferencial. E deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida que a gente está respondendo vocês. Gente, doutora Morgana, muito obrigado pela participação no nosso podcast. Professor Joel, a nossa host. Michele está treinando para comandar daqui a pouco. Olha só. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos que nos prestigiaram neste podcast. Espero que tenham entendido um pouco mais sobre o programa de aprendizagem, sobre o programa de estágio. Não falamos também do profissional. Tem que voltar de novo. Mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Obrigado, beijo do Magro Velho. Até a próxima. Tchau, obrigado.